Oi, gente. Então, eu vim aqui hoje pra contar um pouquinho da minha história pra vocês, né? Eu sei que algumas pessoas me seguem aqui no Instagram, mas não me conhecem exatamente. Algumas outras pessoas me conhecem bem. Então, eu gostaria de contar um pouquinho da minha história pra vocês, tá? Eu não vou contar desde que eu nasci, só vou contar algumas coisinhas, tá? Enfim, em 2018, eu tive uma gravidez, né? De um relacionamento que eu tive antes de conhecer meu marido. E aí durante 3 meses, né? Depois de 3 meses eu acabei perdendo o bebê. E era uma menina, né? E eu sempre tinha esse sonho de ter filho, de ter uma família, né? De ter uma menina também. Então, a perda da minha primeira filha me deixou muito abalada, me deixou muito triste, né? Eu sofri muito. Quem conviveu comigo nessa época sabe o quanto que eu sofri. Mas enfim, eu acabei perdendo o bebê, né? Tive uma infecção urinária. E isso me abalou bastante, né? Sofri bastante e tal. Passaram alguns anos, né? Aquele relacionamento chegou ao fim. E depois de um tempo eu conheci o Ed, né? A gente começou a namorar. E com mais ou menos uns 2 ou 3 meses de namoro eu fiquei grávida, né? Não foi uma coisa assim muito planejada, mas eu já tava numa idade boa também. A gente tinha uma condição de vida legal também. Então a gente ficou muito feliz. Enfim, foi um momento de muita alegria pra nós, né? Voltando um pouquinho, né? Antes de eu conhecer o Ed, quando eu fazia mais ou menos uns 2 anos que eu tinha perdido o bebê, eu fiz estágio lá no Darcy Vargas, né? E eu sempre pensava assim, que um dia eu queria estar ali tendo meu filho, né? Tendo meu bebê. E 2 anos depois, exatamente 2 anos depois, eu tive a Isa lá. Porque meu estágio foi em setembro de 2020, a Isa nasceu em setembro de 2022. Beleza. Aí passou a gravidez, foi uma gravidez super tranquila, super saudável, a gente não teve nenhuma intercorrência, assim, correu tudo perfeitamente bem. E agora eu vou entrar na parte do meu relato de parto. O meu relato de parto eu fiz lá no outro perfil que eu tinha, né? Mas como eu já não tô mais usando aquele Instagram e como muita gente começou a me seguir depois, né? Algumas pessoas chegaram na minha vida, me conheceram depois disso. Eu gostaria de contar para vocês como que foi meu relato de parto, né? Da Isabela, né? Então, eu entrei nas 40 semanas no dia 25 de setembro de 2022, né? Uns 2 dias antes eu já tava indo na maternidade, porque eu tava tendo muita contração, tava tendo bastante dor, e daí eu achava que fosse o momento, né, de ela nascer. E aí sim, eu fui indo pra maternidade e tal, chegou no dia 25, era domingo, né? No dia 26 eu já tava de 40 semanas em um dia. E aí eu fui na maternidade, né, pra fazer aqueles acompanhamentos que a gente faz com 40 semanas, né, que eles fazem o cardiotoco, fazem ultrassom pra saber se o bebê tá tudo bem, como é que tá a gravidez. E se você precisa marcar como é que eles falam, a indução, né, e pra avaliar o teu estado gestacional. Aí tá, beleza, tava tudo bem com a Isabela, tava tudo bem comigo também, então a gente marcou pro dia 1º de outubro pra ir lá fazer a indução, né? Aí eu fui pra casa nesse dia, na segunda-feira. Fiquei na minha mãe, porque como o Ed tava trabalhando, eu tava já em licença maternidade, eu tinha medo, né, de entrar em trabalho de parto a qualquer momento. Eu tava já correndo muito risco de entrar. Eu tava tendo bastante contração, então eu decidi que eu ia ficar na minha mãe. E aí eu passei o dia na minha mãe, almocei na minha mãe, tudo, né? E já tava com a bolsa pronta em casa também, né? Então, se acontecesse de eu entrar em trabalho de parto, a gente ia em casa buscar as coisas, ou o Ed ia buscar as coisas, enfim. Chegou o final da tarde, eu tava tendo bastante contração, sabe? Isso no dia 26 de setembro. Tava tendo muita contração, muita contração. E só que eu não imaginava que logo ia nascer. Eu achava que era só aquilo que eu tava sentindo no sábado, né? Então eu fui enrolando um pouquinho, fui deixando assim até que não aguentasse mais, né? Chegou de noite, eu fui deitar, né? Tomei banho, fui dormir. E a hora que eu deitei na cama, nossa, eu não conseguia pegar no sono, assim, gente, de tanta contração que eu tava tendo, sabe? Aí na época eu tinha uma amiga que ela é enfermeira obstetra, né? Ela tinha um grupo de mães lá, ainda participo desse grupo, inclusive. E ela me explicou muita coisa, assim, me tirou muita dúvida e me acompanhou naquela madrugada. Aí ela me falou assim, vai tomar um banho no chuveiro, fica 40 minutos e pede pro teu marido ficar cronometrando tuas contrações.
E, né, vai se mantendo calma, vai descansando bastante, né? E quando for a hora de você ganhar, você vai saber. A hora que for o momento de ir pra maternidade. Não adianta você ficar indo direto, porque, né? Aí tá. Daí eu fiz isso, né? E quando chegou mais ou menos quase 1h da manhã, eu já não aguentava mais, a gente foi pra maternidade. Aí eu cheguei lá, já fui internada, tava com 6 centímetros de dilatação. Tava com muita dor. Lembro que até nesse dia eu chorei, abracei a médica quando ela me internou. Tava muito feliz, assim. A gente já foi de mala e cuia, tudo pronto, né? Quase esqueci metade das coisas, mas enfim. Daí eu fui internada no dia 27 de madrugada, né? E ali começava uma longa madrugada. Aí sim eu fui internada, né? Já fui direto lá pra sala de pré-parto, já, né, trocaram minha roupa, coloquei aquelas camisolas que a gente fica no hospital. Comecei a caminhar, comecei a fazer exercícios, assim, né? E os médicos o tempo todo me avaliando, o tempo todo, né, fazendo exame de toque, perguntando como é que eu tava e tal. E pela posição da bebê tava tudo certo para um parto normal, né? Eu tava com dilatação evoluindo, tava, enfim, tava devagar, mas tava evoluindo, assim, né? Tava tudo certo com a Isabela e tudo certo comigo também. Aí, quando foi umas 7h30 da manhã, mais ou menos, eles fizeram o exame de toque, já tava com quase 9 para 10 dedos. Só que não evoluía mais, sabe? E daí eu até esperei trocar o plantão e perguntei se não tinha como fazer uma cesárea, porque eu já não aguentava mais, eu já tava muito cansada, já tava indo tomar a oxitocina e nada da Isabela nascer e nada de. Aí eles me explicaram que não tinha como fazer cesárea, né? Porque a Isabela já tava encaixada, não, né? Já tava tudo certo para um parto normal, que era só ter um pouco de paciência, enfim. E ali foi a madrugada inteira, né? Já tava amanhecendo e nada da Isabela nascer. Nesse intervalo a família já tava preocupada, minha mãe já tava tendo um piti, já tava todo mundo surtando porque ela não tinha nascido e o que que tava acontecendo. E daí eu decidi tomar analgesia para ter um pouco mais de descanso, né, para aquela dor passar e eu poder descansar um pouco, né? E quem sabe ali evoluir um pouco mais também. Eu não optei por estourar a bolsa, né? Não sei se teria sido melhor para mim nessas horas, né? Que for médico ou enfermeiro puder me ajudar aí. Mas eu não quis que estourasse a bolsa naquele momento, sabe? Aí, enfim, fui pra sala de. Lá pra tomar a analgesia, né? Tirou com a mão aquela dor que eu tava sentindo, começou a ficar melhor. E aí, né, foi indo assim até que chegou perto das 10 da manhã. E aí chegaram duas médicas, né? Muito queridas, assim, que me trataram muito bem. Colocaram música pra mim, sabe? Deixaram meia luz, assim. Foi um momento maravilhoso, assim, né? E eu fiquei numa posição ali bem agradável pra poder ter a Isa. E aí começou a vir uma enfermeira um pouco mais velha, assim. Ela começou a acompanhar a Isabela, os batimentos, né? Colocar aquele aparelhinho pra ouvir o coração. E aí foi quando começou a preocupação, né? Que os batimentos da Isabela estavam diminuindo, o parto não estava evoluindo e a coisa estava começando a ficar complicada, sabe? Aí tá, chegou uma hora que a enfermeira só falou para as meninas assim, gente, bora pro centro obstétrico, bora lá pra sala de parto, porque aqui não vai dar pra ela ter. E aí a gente foi correndo pro centro. Aí, enfim, a gente saiu às pressas, né? Eu ainda consegui caminhar. Enquanto eu fui andando pelo corredor, já foram colocando touca no meu cabelo, né? O Wade nem conseguiu se preparar nada, foi do jeito que ele tava. E a gente foi lá pra sala de cirurgia, onde eu fui ter a Isabela lá na maca mesmo, né? Com as pernas para cima. Não foi o que eu queria, né? Mas foi o que deu pra fazer na hora, porque ela já tava se passando já e não tinha mais condições, né? E, gente, foram assim, ó, não sei quanto tempo que durou, mas assim, parece que durou uma vida, sabe? Foi uma dor assim insuportável, né? Parecia assim que tava rasgando toda a minha alma, assim, de tanto que doía. Eu não conseguia mais fazer força, né? Chegou um momento que eu já não tinha mais força pra fazer. E aí os médicos diziam que tinha que ser assim, porque não tinha como fazer mais cesárea. E assim, ó, começou uma luta muito grande, sabe? Muito grande. E aí, enfim, né? Foi um parto bem difícil, uma luta muito grande mesmo. E quando a Isa nasceu, ela já foi, tipo, na hora que eu cheguei naquela sala já tinha
Ela nasceu, tipo, muito parada, assim, a nota de Apgar dela foi 2. E aí, assim, né, o Wade ficou muito tenso, né? Ele olhava pra mim e eu ali já não aguentando mais. Eu olhava pra Isabela, a Isabela sendo reanimada. Aí a pediatra pediu pra ele cantar uma musiquinha pra ela, conversar com ela. Aí ele foi conversando com ela até que ela começou a reagir, sabe? Aí eles já entubaram ela, eles estavam com aqueles negocinhos assim, fazendo em cima da boca dela, assim, da boca e nariz, né? E, enfim, né? E enquanto isso eu levei ponto, né? Tive que levar alguns pontos, porque eu tive laceração. E nesse momento ela já tava assim, tipo, começando a voltar, né? E aí ela foi levada pra UTI, onde ela ficou por mais ou menos uns 4 dias, né? Então, assim, foi um parto muito difícil, sabe? Eu fiquei com muito medo de perdê-la. Mas eu sempre confiei na promessa de Deus e que era minha filha, né? Mas, assim, quando ela chegou em cima de mim, que eu dei um beijinho nela, eu falei assim: minha filha, Deus tá no controle. Vai com Deus. E daí depois o Ed me abraçou e tal. E eu só falei pra ele assim: amor, Deus tá no controle, Deus sabe de todas as coisas, né? Calma, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem com ela, né? Deus não fez a gente chegar até aqui agora pra gente perder tudo. Então vamos ter fé em Deus. E daí ele ligou pra minha mãe, né? Enfim, chorou com a minha mãe, conversou com a minha mãe também. E a minha mãe também conversou com uma amiga dela, né? Tava todo mundo nervoso. Mas enfim, né, gente? Essa é a minha história, assim. Foi muita luta, né? Mas, assim, graças a Deus ela não teve nenhum problema depois do nascimento dela, ela não teve nenhuma sequela, nada, assim, foi uma criança perfeita mesmo, não teve nenhum problema, nada relacionado ao parto dela. Então é isso, gente. Eu gostei muito de contar essa história pra vocês, né? Espero poder trazer outras histórias também, se vocês quiserem saber de alguma coisa, deixa aqui pra mim que eu vou contar, né? Por um tempo eu não conseguia falar muito sobre isso, né? Eu sofri muito, assim, foi muito traumático pra mim. Mas hoje, assim, eu já me sinto um pouco mais tranquila, já me sinto um pouco mais, assim, curada, digamos assim, né? Em relação a esse assunto. E pra mim é mais tranquilo falar sobre isso hoje. Mas talvez eu não tenha contado isso ainda, porque antes eu não me sentia pronta, né? Pra falar sobre isso. Porque pra mim foi, assim, o melhor dia da minha vida. E também o dia mais difícil da minha vida, né? Um dia que eu pensei que a minha vida fosse parar.